Boa noite, minha gente. Estou aguardando aqui a galera aí entrando aos pouquinhos, para a gente começar a nossa aula de hoje, né? Aguardando o pessoal entrando. Agora fez 18h01, então estamos pontuais. Vamos aguardando. Isso aí, pessoal entrando. Boa noite a quem está chegando. A gente começar, espero que todos estejam bem. Sobretudo isso, o que importa é a gente, né, estar bem. Na semana passada, parece brincadeira, eu havia comentado sobre a questão do Enem, que eu não acreditava naquele momento da mudança da data de realização do exame, né? Eu havia comentado isso, e que se porventura houvesse uma mudança, que eu não acreditava no primeiro momento que isso fizesse, mas que se houvesse uma mudança, seria esse ano ainda. Eu errei uma parte, acertei outra. Acho que no dia seguinte já veio a questão, né, publicamente, né? As pessoas estavam se manifestando muito, então a opinião pública vindo em cima sobre a data, e eles aceitaram o adiamento. A questão é, a princípio, se esse exame ocorrerá em dezembro ou janeiro. De qualquer forma, né, que estão pensando no adiamento de 30 ou 60 dias. De qualquer forma, o cancelamento não foi de forma alguma colocada essa opção, isso é bom. Então, o que resta se nós teremos mais um mês para estudar ou mais 2 meses para estudar. De qualquer forma, isso também foi uma coisa que está sendo analisada. Eles aceitaram, mas ainda não bateram o martelo necessariamente sobre essa nova data. Então, isso
se transferir por mais 30 dias ou 60, é mais tempo para a gente estudar. O conteúdo que eu vou abordar hoje é uma continuidade relativo ao que é natural. A gente viu regência, tanto nominal quanto verbal. Então, hoje a gente vê um assunto que gera muita dúvida, muita confusão, sobretudo na parte de escrita, que é a crase. Quando ocorre, de que maneira a gente tem que marcar que ali ocorreu crase, quando não ocorre, as possibilidades de crase facultativa, né? Facultativa é quando eu tenho a opção de usar ou não. Eu, na semana passada, falei de literatura arcadista, né? Falei de arcadismo com vocês e deixei uma folhinha de arcadismo com vocês também. E aí, quando a gente for falar de literatura, eu irei fazer a correção dessa folha. Bom, são 18h05. O pessoal que for entrando, vai aí entrando aos poucos, né? Tem mais o Railane acabando de entrar. E eu vou compartilhando a tela de crase com vocês. Tá bom? Compartilha a tela. Cadê aqui? Muito bem. Lembrando sempre, eu sempre falo isso, que o Zoom ele vai me avisar faltando 10 minutos. E às vezes eu consigo administrar bem o time dele e antes de que ele me corte abruptamente, eu consigo avisá-las, a gente termina faltando um pouquinho e já inicia o seguinte. Mas sabe, se porventura ele me interrompe abruptamente, a gente já entra no outro link e toca o barco, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar de casa. Deixa eu pegar logo um ponteirinho aqui que eu gosto de usar. Aqui, na ponta do laser. Falar da famigerada crase. Pesadelo para muita gente, né? Bem, na língua portuguesa, nós temos, e se tiverem dúvida, vem aqui, tá? Fala, Cláudio, não entendi, repete, não sei o quê. Se porventura ainda resta dúvida sobre casa, vamos resolver esse problema hoje. Na língua portuguesa, a gente tem, sobretudo com as preposições, tá? É importante saber as preposições essenciais, ante, após, até, com, contra, desde, para, perante, por, sobre, subtraz, né? As principais preposições que elas podem contrair ou combinar com outras palavras. Quando eu tenho uma contração, é que algum elemento se perde nessa junção da preposição, alguma transformação, alguma perda com a outra palavra. Quando eu tenho combinação, não. Eu só estou unindo as duas e permanece do jeitinho que está. Então, eu tenho, por exemplo, aqui algumas combinações. Quando eu combino a preposição a com o advérbio onde. Aonde. Quando eu combino a preposição a com o artigo definido o famoso ao. Na contração, alguma perda, como eu havia dito. Preposição de mais artigo a, teremos o da. Preposição em mais artigo a, teremos o na. Então, vocês percebam que a combinação é quando a gente não perde nada, nenhum tipo de elemento, na combinação, e na contração há essa condição de perda. Em se tratando de crase, crase é um tipo de contração. É uma contração que gera dúvidas. Ela é a junção sempre, crase é sempre a junção da preposição a, sempre da preposição a, muitas das vezes com artigo definido feminino a, o seu plural as, né? Com o a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele e suas variáveis, aqueles, ela, aquelas, aquilo. E antes, às vezes, do pronome relativo a qual, né? Então, você tem a junção de a qual. E a gente tem um pronome demonstrativo a também, que pode ocorrer essa fusão, essa contração entre sempre a vogal representativa da preposição a com a outra vogal de uma outra palavra. Quando isso ocorre, a gente assinala
essa fusão, essa contração, com um sinal gráfico. Esse sinal gráfico chama-se acento grave. Então, chamar esse acento aqui, que é o acento agudo ao contrário, né? Chamá-lo de crase é um erro. O nome desse acento é acento grave. E ele é usado, sim, especificamente por uma coisa na língua portuguesa, que é para indicar que ali ocorreu a crase, que é essa tal contração da preposição a com o outro a. Tá? Esse é o conceito de crase. Como saber se devo empregar a crase, se ali ocorre a crase e se ali eu indico com um acento grave? Bem, de uma maneira geral, a gente tem um testezinho que costuma funcionar para resolver muita coisa. A maior incidência de uso de crase é da contração da preposição a com o artigo feminino a. Ok? Muito bem. Se a crase é a contração da preposição a com o artigo feminino a, é porque esta palavra que está aqui, que aceita o artigo feminino a, é uma palavra feminina ou masculina? Feminina, obviamente. Certo? Se eu tiver a preposição a e uma palavra a seguir que pede o artigo, será o artigo masculino. A palavra masculina pede o artigo o. Existe a contração de a mais o? Não. Existe a combinação de a mais o, que é o ao. O ao é o masculino do a crase. O a crase é o feminino do ao. Basicamente isso. Imaginemos o seguinte exemplo. Fui à farmácia. Já sei que tem crase aqui. Imaginemos que nós não soubéssemos que houvesse, que ali ocorre a crase. Caraca, fui à farmácia, fui à padaria, né? Qualquer palavra feminina. Será que ali ocorre crase? Você tem um teste muito simples para resolver. Tá? Troca o substantivo, a palavra feminina, por uma correspondente que faça sentido à frase, tá? Por uma masculina. Se ocorrer o ao, é sinal que na feminina ocorre crase. Então, se eu trocar farmácia por supermercado, colégio, enfim, ocorre fui ao supermercado. Fui ao supermercado, logo fui à farmácia, fui à padaria, fui à escola, todas terão a incidência de crase. É um macetezinho muito básico, rápido, na hora de estar escrevendo. E é claro que veremos aí muitas situações específicas do uso da crase, mas, via de regra, de uma maneira assim rápida, a gente resolve muita coisa fazendo essa pergunta. Assistir a peça. Verbo assistir, olha a questão da regência, né? Como ela é importante para a crase. Você tem que entender que o verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. Mas será que essa palavra aqui, ela também aceita o artigo feminino? Então, eu não assisti ao jogo, então eu assisti a peça, ocorre crase aqui. Né? Então, eu preciso muito também ficar esperto. Né? Porque assim, imagine aqui que não tivesse nada aqui. Tivesse fui, lacuna, farmácia. O verbo ir, ele tem a regência de quê? O verbo ir tem a regência da preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Se você achar que a regência do verbo ir é com a preposição em, aí você vai cometer um erro máximo aqui. Fui na farmácia. Aí, caralho, ferrou. Porque a regência está errada. Então, você precisa saber da regência. Por isso a gente viu regência antes. A regência está intimamente ligada. Você só vai saber crase com regência. Vamos a casos que sempre ocorrerão crase. É onde não tem negociação. Ocorrendo essas situações,
nós teremos que utilizar o acento grave. Ok? Sempre ocorre crase na indicação pontual de horas, número de horas. A gente não usa crase antes de numerais, a não ser que esse numeral seja indicador de horas. Às, crase, né? Ocorre crase, acento grave, 2 horas, chegamos. Você pode até fazer, nesse caso das horas, também a permuta de 2 horas, que é feminino, por exemplo, meio-dia. Você diz que chega ao meio-dia. Você não chega o meio-dia, nem chega a meio-dia. Você chega ao meio-dia. Ao meio-dia chegamos. Então, isso é uma prova também em que esse AS tem que levar acento grave. Observação. Com a preposição até, a crase ela é facultativa. Por exemplo, dormiram até às 14 horas. Você pode usar esse AS com ou sem acento grave. É a única preposição, essa preposição até. Nenhuma outra preposição vai aceitar isso aqui, que tem a crase a seguir. Por quê? Tanto que você pode usar sem a preposição. Porque até já é preposição. O que é a crase? Preposição a mais o artigo feminino, né? Nesse caso, como estamos vendo aqui. É a preposição a mais o artigo feminino. Você já tem preposição a porque eu vou botar mais uma preposição, que seria o até. Mas é aquela que pode usar a crase. Mas ela é facultativa, tá bom? Mas apenas após o até. Outra preposição não pode. Com a expressão a moda de e a maneira de. Tais expressões, elas são locuções conjuntivas em que são iniciadas com crase, a moda de e a maneira de. Você usará, obviamente, nas expressões e até mesmo quando elas vierem implícitas, ou seja, elas não estão ali, gritando. Então, escreve a Alencar, José de Alencar, grande escritor romântico. Primeira geração romantismo, é a próxima escola literária que queremos estudar. Escreve a moda de Alencar. E Alencar é um substantivo masculino, ou Alencar, não é isso? Comi bacalhau a Gomes de Sá. Gomes também é masculino, mas eu comi bacalhau à moda de, a maneira de Gomes de Sá. Ele joga a Pelé. Pelé, o grande jogador de futebol. Todos esses deveriam ter crase, tá? Ele joga a Pelé, apesar de Pelé ser a palavra masculina, o Pelé, vai ocorrer porque, subentende-se, ele joga a maneira de Pelé. Muito bem. Nas expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas, locuções adverbiais ou expressões adverbiais funcionam como advérbios, então, assim sendo, vão expressar alguma circunstância. Prepositivas funcionam como preposição, vão ligar palavras, geralmente. Conjuntivas como conjunção, serve para integrar as orações. Já vimos, inclusive, período composto, de que participam palavras femininas. Então, a palavra, né? A palavra a qual acontece, ela tem que ser uma palavra feminina, tá? Não pode ser masculina, porque não pode ocorrer a crase, né? A questão da junção do artigo feminino. Então, à tarde, à noite, à vontade, às avessas, à esquerda, à direita, daqui é tudo, ó. Isso aqui é tudo locução adverbial. As ocultas, as claras, a beça, tudo isso aqui é adverbial. A semelhança de, a sombra de, a exceção de, a imitação de, a frente de, a beira de. Aqui já são locuções prepositivas. A locução prepositiva termina com preposição, né? De. A proporção que, a medida que, já são locuções conjuntivas, terminam com conjunção. Tá? Todas elas, se vierem com palavras femininas, elas serão marcadas com acento grave. Vimos os casos que sempre ocorrerão crase. Tá?
Obviamente que esses casos eles são pontuais. Eu já mostrei anteriormente que a gente precisa observar a regência do verbo e se aquele complemento que vem após o verbo, se ele aceita ou não um artigo feminino, né? Fazendo o famoso macete dual, sabendo, obviamente, que aquele verbo exige a preposição a. Aquilo é como se fosse uma regra geral, e aí vimos os outros casos à parte. Agora, onde nunca ocorre crase, e muitas das vezes a gente acha que naquela... Mas, nossa, sempre pensei que fosse com crase ali. Você pensou errado. Nunca ocorre crase antes de palavra masculina. Né? Sobretudo, a gente está falando do emprego com o artigo feminino a, se é uma palavra masculina, você não terá o artigo. Caminhava a passo lento. Mas esse a passo não é uma locução, não é um modo que ele caminhava? Sim. Mas a palavra que é feminina? Não. Então, não pode levar acento. Tá? Sem acento grave. Antes de verbo, sobretudo são os verbos no infinitivo, tá? Estou disposto a falar. Antes de verbo, não pode usar. Palavra masculina, básico. Antes de verbo, também não. Então, aqui eu tenho simplesmente só a preposição, né? Só a preposição, não tem um artigo. Antes de pronome geral. E aí, antes de pronome geral, a gente tem que ter muito cuidado. Porque falar antes de pronome geral, é porque é uma regra que a gente sempre fala assim, antes de pronome geral, para facilitar. Mas veremos que alguns pronomes há a possibilidade do acento grave. Mas são casos muito específicos. Tá? Então, de uma maneira geral, antes de pronome não tem. Eu me referi a esta menina, isso aqui é um pronome demonstrativo, sem ocorrência de crase. Eu falei a ela é um pronome pessoal, é feminino, mas não importa. É um pronome pessoal, então não vai ocorrer crase. Antes de pronome de tratamento, aí eu tenho uma observação. Antes de pronome de tratamento, não usa. Mas, né, a vossa senhoria, dirigir-me a vossa senhoria, vossa majestade, vossa magnificência, vossa santidade, não importa, não vai ocorrer. Agora, os pronomes, que são pronomes de tratamento também, senhora, senhorita e dona, ocorre. Não é facultativo, não é opcional. Se vierem antes destes pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona, não tem jeito, a gente precisa marcar com acento grave. Dirijo-me a senhora. Alguns pronomes permitem, aceitem esse artigo que falta nos outros pronomes, tá? Então, como eu falei, via de regra, sim. Mas pronomes como mesma, própria, outra também adora aceitar, me referir à mesma pessoa, me referir a outra pessoa, me referir à própria pessoa. Esses pronomes podem aceitar, ok? Então, é só fixar bem quais os tipos de pronome que você pode usar. Senhora, senhorita e dona, mesmo, própria, outra, e os outros que veremos já já. Quando eu tenho palavras repetidas, não usa crase. A gente até dá vontade, né? Venceu de ponta a ponta, dá vontade de botar um acento grave aqui grandão. Não pode, tá? Venceu de ponta a ponta, palavras repetidas, né? Não ocorre. Fiquei frente a frente com perigo. Frente a frente, não pode. É fácil demonstrar que entre expressões desse tipo ocorre apenas a preposição. Caminhavam passo a passo. No caso, se ocorresse o artigo, deveria ser o artigo o. E aí teríamos caminhavam passo ao passo. Já que passo é masculino, né? Então a gente percebe aqui, botando o passo a passo, que é masculino, que realmente não vai ocorrer. Então, nem ponta a ponta, que é feminino, não ocorrerá, já que não tem um aula. Antes de nome de cidade. Antes de nome de cidade, de uma maneira geral, a gente não usa o acento grave, tá? Cheguei a Curitiba, Curitiba é o nome de cidade, sem crase aqui, resolvido o problema. Tá. Entretanto, se o nome da cidade vier determinado, caracterizado
esse termo é um adjunto adnominal. A gente não entrou nessa sintaxe simples, desnecessário para Enem, mas tecnicamente a gente chama de adjunto adnominal. Mas nada que é um caracterizador, nada que não seja um adjetivo ou algo que determine. É simples na prática. Ó, cheguei a Curitiba, não ocorre crase, mas cheguei a Curitiba dos Pinheirais, agora eu já caracterizei Curitiba. Cheguei a Lisboa, não levaria acento grave. Cheguei a Lisboa dos meus avós, levaria a crase porque eu determinei Lisboa. Dos meus avós determinou Lisboa, dos Pinheirais determinou Curitiba. Nunca pode ocorrer quando um A, né, só o A sem o S plural, vem antes de um nome plural. Então, falei a pessoas estranhas. Pessoas está no plural, o A está no singular, incompatível totalmente. Não dá para colocar crase ali. Se o mesmo vier seguido do S, se tivesse pessoas, aí ocorreria normalmente. Falei as pessoas estranhas. Mas singular e plural não acontece de forma alguma, tá bom? Diante do numerais cardinais, eu já havia antecipado isso, como falamos de horas, né? Se o numeral estiver indicando horas, show, vai ocorrer a crase ali. Mas simplesmente o numeral chegou a 200 números de feridos. Não, daqui a uma semana começa o campeonato, também não. Uma que é o numeral mesmo, né? Uma semana da numeral. Mas vocês verão também a incidência do uma enquanto artigo. Não pode ocorrer crase logo a seguir tendo um outro artigo, um artigo definido, feminino, não importa. Por uma questão lógica, a mesma do que quando eu expliquei o até. Você não vai ter duas preposições. Tem que ser a preposição a. Só naquele caso facultativo do até mesmo, né? Se essa crase é a junção do a mais um artigo, esse outro artigo, se eu já tenho um artigo aqui, não pode ter outro artigo. Aqui é um numeral, tá? Mas se fosse um artigo, não poderia ocorrer crase também. Casos facultativos. Que é algo facultativo, que você pode ou não utilizar. Nós já vimos até antecipadamente que é o caso do até. Sobre o que é facultativo, para nossa escrita, a gente pode não usar, fica mais fácil. Por exemplo, a gente não viu que na grande parte dos pronomes em geral a gente não usa, salvo senhora, senhorita, dona de tratamento, mesma, própria e outra, né, em alguns casos específicos que podem ocorrer. A gente tem, olha, nos pronomes possessivos femininos, essa questão de ser facultativo. Então, ó, sua. Eu poderia não usar, que estaria certo, mas posso usar também, que vai estar correto. Então, de uma maneira geral, eu poderia não usar, resolver o problema dos pronomes. O caso aqui é que se vamos fazer algum tipo de prova, eu nem nunca não lembro de ter caído questão de crase para identificar ali. Mas qualquer outro tipo de prova da vida poderá ter a questão indicando. Assinale a opção que o emprego do acento grave foi equivocado, ou assinale a opção correta quanto ao uso da crase. E se tiver a sua com e a sua sem, não haverá opção errada. Não é? As duas opções estarão corretas. Terá uma outra opção a assinalar errada. Tá? Só ilustrar sobre o pronome. Mas, enfim, esse texto aqui fala dos nomes próprios de pessoas, nomes femininos próprios e de pronomes possessivos femininos. Vamos lá. Falei a Maria. Maria é um nome próprio feminino. Eu tanto posso marcar com crase como sem crase. Pronomes possessivos, acabamos de ver o sua, minha, tua, nossa, vossa, né? Todos são pronomes possessivos femininos. Em todos os casos são facultativos. Aqui eu não botei uma observação, mas fica aqui para gente. Se esse nome feminino for de celebridade, não pode ocorrer crase. Tá bom? Ou seja, Maria, legal. Maria, eu posso ou não, é optativo. Facultativo é optativo, né? Então vou usar, não. Agora, se viesse, falei a Fernanda Montenegro, a grande atriz, né? Chamada Dama do Teatro Nacional. Fernanda Montenegro é famosa. Não pode usar crase. Tá bom?
mesmo sendo um nome próprio feminino. Aí são os casos facultativos, não é isso? Questão do nome próprio, questão do pronome possessivo e a questão do até lá na indicação de ordem. O até eu posso ou não usar logo a seguir o a com acento grave ou não. Tá? Então são 3 no geral, só que um já estava lá no casos obrigatórios, né? Como observação. Casos especiais. Então a crase a gente vê de uma maneira geral, como é que a gente vai utilizar a crase, e essa maneira geral é como? Se o meu termo regente, se é um verbo ou se é um nome, tipo regência nominal e verbal, se o meu termo regente exige a preposição a, e seu termo regido exige o artigo básico. Para isso, quer trocar esse termo regido por um outro masculino. Se ocorrer a combinação, é porque há a contração no feminino com crase. Ok. De casos que a crase é obrigatória, não tem negociação. De casos que não pode usar crase, não tem negociação, e vi algumas coisas facultativas. E agora nós veremos uns casos especiais. O primeiro caso especial é com a palavra casa. Ela no sentido de lá, de residência, né? A gente não vai marcar com acento grave. Volte a casa cedo. Cheguei a casa cedo. Cuidado com a regência, porque, novamente, cheguei em casa, fui na casa, está errado, né? Dentro da normativa, a regência é com A. Então, beleza, voltei a casa cedo, voltei a casa, não ocorre crase. Lembra do esquema da cidade? Podemos dizer que da cidade também é um caso especial, só que a gente viu antes não usar. Nome de cidade não usa. Palavra casa não usa. Mas se casa vier determinado, assim como vimos em cidade, voltei à casa dos meus pais. Casa dos meus pais, agora eu determinei. Aí eu preciso marcar com crase. Nem me pergunta por que dessa regra. Uma vez me perguntaram, mas por que quando não é determinado não leva e por que determinado leva? Me perguntaram isso, eu não soube responder. Fiquei de pesquisar. De novo, ninguém me perguntou aqui, mas eu também não sei responder, não, porque eu não pesquisei. Qualquer hora eu pesquiso o porquê disso. Especificamente, né? Por que isso? É assim, mas eu realmente não sei por que eu preciso. Antes de caso não ocorre, ok, mas se caso vier determinada, ocorre. Assim como ocorre para a cidade também, e assim como também ocorrerá com a palavra terra, no sentido de chão firme, oposto a mar ou ar, não é terra, planeta. Terra, planeta, inclusive, precisa ser escrito com letra maiúscula, pois é um substantivo próprio. Então, vamos lá. Terra não ocorre, crase. Chegaram à terra sem, né? Preposição sem artigo. Não tem crase. Entretanto, né? Se vier determinada, aí já aceita o artigo. Já chegaram à terra dos antepassados. Determinei dos antepassados, a terra dos antepassados. Chegaram à terra das alegrias. Determinou, ocorreu crase. A terra das boas aventuranças. Vai ter crase. Terra sozinha, ok? Não pode. Só quando vier determinada. Então, se a gente pegar de uma maneira geral, esses casos especiais, a gente pode até botar 3, né? Que é o nome de cidade. Nome de cidade. Palavra casa. Palavra terra, que é o oposto de mar, que representa chão firme. Esses três casos, se eles não vierem determinados, sem crase. Se vierem determinados, crase neles. Acento grave para marcar. Tá? A gente pode meio que marcar desta forma. O tempo está acabando, mas eu acho que eu consigo. Se eu não conseguir também terminar crase dentro desse primeiro momento, a gente termina no segundo, que vai ficar faltando pouquinha coisa, tá? Mas eu não vou, né, correr por causa disso, não. Crase antes de pronomes relativos.
E aí, de novo, caraca, antes do pronome de uma maneira geral? Mas o pronome relativo qual? Lá no início, lá nos primeiros segundos slide, terceiro slide, eu falei, eu mostrei. Crase ocorre antes, sempre posição A, né? Com o artigo feminino A, acontece pra caramba. Com a qual e suas variáveis, ao qual, aos quais e por aí afora, tá? A qual e a quais. Enfim, e dentro de outras possibilidades aí, que são os pronomes demonstrativos e tal. Antes do pronome relativo quem e cujo não ocorre crase. Compreenda a situação a cuja gravidade você se referiu. Esquece, antes de cujo não pode ter crase. Muito bem. Agora, os pronomes qual e o seu plural quais pode ocorrer crase, e aí é só fazer o teste do masculino. Esta festa a qual me referi. Esta é a festa a qual me referi. Primeiro, se você tem um pronome relativo, ele está retomando o antecedente. Esta é a festa a qual me referi. Qual é a qual? É a festa. Qual é o verbo? Referir. Regência verbal. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, antes daqui, eu vou ter um artigo a. Vou ter uma preposição a, porque o verbo se refere a isso. Festa é feminino, a qual, se o verbo pede preposição, crase aqui. Se você ainda não entendeu, troca a festa por filme, que é masculino. Este é o filme ao qual me referi. Certo? Preposição. Ficar ligado no verbo. O verbo é referir, regência de referir, pede a preposição a. Estas são as festas, botamos no plural aqui, às quais, com acento grave, me referi. Se eu tivesse na dúvida, eu boto filme. Esses são os filmes aos quais me referi. Beleza? Então, é importante ficar atento ao verbo. Vou olhar o verbo. A regência do verbo, essa regência desse verbo, pede a preposição a? Pede, legal. Então, agora eu vou ao termo antecedente. Esse qual é um pronome relativo que se refere a um antecedente. O antecedente é festa, é feminino, então precisa. O antecedente é filme, vai ao, né? Vai ao. Então, se vai ao, é porque crase haverá. Isso antes do pronome relativo qual. Isso aqui, cara, eu vejo quase ninguém na escrita utilizar. E é um erro, né? Precisa. Se ali tiver que ocorrer crase, a gente precisa marcar a crase nesse pronome. Os pronomes demonstrativos, aquele, e aqueles, aquela, e aquelas e aquilo, que é invariável, tá? Sempre que o termo antecedente exigir a preposição a e vier seguido dos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, haverá, ocorrerá crase. Falei àquele amigo. Quem fala a alguém. Falei a aquele amigo. Não pode ser a aquele. Junta tudo, tem o acento grave. Dirijo-me a aquela cidade. Dirijo-me àquela cidade. Aspiro a isto e a, né? Esse aspirar no sentido de almejar, a gente sabe que existe a preposição a. Aspiro a isto e aqui não pode ocorrer antes de pronome, de uma maneira geral. Agora, e a aquilo, não vou escrever. A aquilo. A contração. Fez referência àquelas situações, fez referência a, quem faz referência a alguma coisa. Fez referência a aquelas situações, não vai botar a aquelas, então ocorre a crase, aquelas situações. Ok? Por isso, eu vou ser chato e repetir. Preciso saber regência. Se eu não souber a regência dos verbos, eu não conseguirei ter êxito nisso. Gente, falta pouquinho para acabar essa reunião, então ao invés dela me cortar no meio da explicação, eu vou encerrá-la e a gente retoma já no outro link, tá bom? O intervalo fecha aqui e a gente já volta no outro.